Colossenses capítulo 1, verso 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, e em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Amém? Essa carta, aos Colossenses, para alguns irmãos que talvez não saibam, Colossos, era uma cidade. E aí Paulo, ele foi uma das cidades que Paulo não evangelizou, E aqui os irmãos agora, toda a reverência à palavra do Senhor, em nome de Jesus. E Colossos foi uma cidade que Paulo não evangelizou. Ele não chegou a ir lá. Mas havia um discípulo dele chamado, deixa eu ver o nome dele aqui que é difícil, Epáfras, O nome, tive que olhar ali que é difícil o nome, Tinha um discípulo dele chamado Epáfras, que discipulou aquele lugar, que discipulou aquelas pessoas, e o povo de Colossos, eles eram fiéis ao Senhor, eles serviam a Deus, eles acreditavam, tanto é que se você ler os versículos anteriores que eu li, diz assim, olha, no versículo 7, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Aí ele fala, por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos. Então Paulo, ele não conhecia aquelas pessoas da cidade de Colossos, ele não evangelizou aquela cidade, a cidade de Colossos, mas ele ficou sabendo por esse discípulo dele, por Epáfras, que o povo ali era firme, o povo buscava Deus, o povo estava na presença do Senhor, eram fiéis, só tinha coisas boas a dizer daquelas pessoas lá daquela cidade de Colossos, só que em volta deles, ao redor deles, perto deles, havia uma outra doutrina, havia outros ensinamentos que estavam tentando entrar na igreja de Cristo. Que eram os agnósticos. Alguém já ouviu falar em agnósticos? Não gnósticos, agnósticos. Na época de Jesus, na época de Paulo, e hoje se nós começarmos a estudar um pouquinho mais sobre as religiões, nós vamos ver que existem os agnósticos. São aquelas pessoas que elas acreditam só no conhecimento. É só no conhecimento. Se elas pegarem a palavra de Deus, elas vão ler aqui, vão tentar interpretar a palavra de Deus com intelecto, com conhecimento, com as ideias, com os pensamentos. Aí vem filosofia também. E aí o que acontecia? Aquele povo que tinha aprendido o evangelho puro, que tinha aprendido o evangelho da sinceridade, que tinha aprendido o evangelho do Senhor Jesus, estavam começando a ser contaminados por doutrinas de demônios, por falsas doutrinas, pelo agnosticismo. E aí Paulo, sabendo disso, através do Epáfras, ele resolveu escrever essa carta ao pessoal lá de Colossos, a igreja de Colossos, para que eles, mesmo em meio àquele problema, mesmo em meio a essas doutrinas, irmãos, porque uma coisa nós temos que falar, Nós temos que falar o seguinte, às vezes a pessoa ela não serve a Deus, ela serve outra religião, ela serve outras coisas, mas eles são assim, fervorosos naquilo que eles acreditam. Então, enquanto muitas vezes nós esquecemos de evangelizar a pessoa, o nosso vizinho, nós não nos preocupamos com aquele que trabalha ao nosso lado, nós não nos preocupamos com aquele que estuda conosco, com aquelas pessoas que estão no meio que nós convivemos, pessoas de outras religiões, elas não perdem tempo, elas não perdem oportunidade. Às vezes nós temos vergonha de falar que somos cristãos.
Nós temos vergonha de falar que nós servimos a Deus. Nós temos vergonha de falar quando alguém chama você, olha, vamos em tal lugar, dia tal, e você vai falar, não, eu não vou porque eu vou para a igreja. E às vezes nós não viemos para a igreja para não mostrar para outro, um colega de trabalho, de escola, de faculdade, que nós somos cristãos, que nós temos um compromisso. Por quê? Porque nós podemos ser o quê? Rejeitados. Nós podemos ser excluídos daquele meio. Então nós muitas vezes nos ocultamos, nós não falamos da palavra de Deus. Enquanto que se você chegar perto de alguém que vai na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, em algum dessas religiões, você chega para ela e de repente você está lá no teu local de trabalho. E você fala assim, ai, estou com uma dor de cabeça. A primeira coisa que ela vai fazer, olha, eu conheço um homem que dá um passe, eu conheço uma benzedeira, eu conheço, sei lá, uma simpatia. Ela vai ter uma resposta para você. Ela não se envergonha de falar aquilo para você. E nós, às vezes, ouvimos a mesma coisa e nós não falamos assim, olha, você não quer que eu ore por você? Você não quer que eu ponha o teu nome no pedido de oração da minha igreja? Você não quer fazer uma visita na minha igreja? Que nós vamos orar, tem oração de terça-feira, nós oramos antes do culto e Deus vai abençoar a tua vida. Deus vai curar a tua vida. Por isso que a Bíblia fala que os filhos das trevas são muito mais prudentes do que os da luz. Porque aquilo que eles acreditam, mesmo estando fora da palavra, fora da vontade de Deus, eles fazem com esmero, eles fazem com dedicação. Né? Quando nós falamos assim, vamos ter uma oração no domingo de manhã. Eu sei que algumas pessoas aqui não gostam de acordar cedo, né? Não gostam de acordar cedo. Mas se você pegar o testemunho de Jeová, todo domingo de manhã, eles estão andando, faça sol, faça chuva, entendeu? Com calor, com frio, chovendo canivete, mas eles estão lá fazendo aquilo que eles acreditam. Então, esse exemplo de perseverança, esse exemplo de esmero, esse exemplo, né? Nós temos que seguir, nós temos que ser perseverantes, nós temos que ser verdadeiros, nós temos que ser constantes e pregar a palavra de Deus, não sermos omissos. Às vezes nós falamos assim, eu não vou fazer por isso, por aquilo, não sei o quê, porque de repente tem um irmão que faz, mas ele não está com a vida no altar, isso e aquilo. Só que eu quero dizer uma coisa para você, um pecado maior ainda é o pecado de omissão, quando nós podemos fazer o bem e nós não fazemos. A palavra de Deus fala. Quando você pode fazer o que é certo e você não faz, nós estamos pecando também. Quando nós podemos, de repente, convidar alguém para vir na igreja, mas por algum motivo, por algum conceito, não sei, vai ser assim. A gente mesmo já coloca impedimento na obra de Deus. Às vezes você pensa até em convidar alguém para vir na igreja, para falar assim, olha, eu vou colocar o teu nome lá na caixinha de oração, mas não, mas ele não vai acreditar, ela não vai. Irmãos, faça a sua parte. Deixa que Deus, a parte de Deus, Ele vai fazer. Se aquela pessoa tiver que vir na igreja, ela vai vir. Se ela tiver que aceitar Jesus aqui, ela vai aceitar. Se ela tiver que aceitar Jesus em outro ministério, ela vai aceitar. Mas o importante é que você semeou a palavra, você fez a sua parte, você não foi omisso. E aqueles agnósticos, eles estavam trabalhando ali, trabalhando em cima dos fiéis. E às vezes é na nossa vida também. Você quer vir para a igreja, você está na igreja, aí chega um que, mas eu, se fosse você, não ia tanto na igreja, eu fazia uma simpatia. Mas para que você vai na igreja? Você vai ter que deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, deixar de fazer isso. Irmãos, as pessoas elas têm que entender que nós somos servos de Deus, que nós estamos na igreja, que nós estamos na casa do Senhor, que nós deixamos de fazer algumas coisas, não é por imposição, não é que Deus ele põe a gente contra a parede e se você não fizer, olha, eu vou descer um raio, vou fulminar a tua vida. Não é assim. Nós servimos um Deus de amor. E quando nós optamos em servir a Deus, é com o coração voluntário. Ninguém colocou uma arma na tua cabeça para você vir no culto hoje. Mas o Espírito Santo de Deus te conduziu para que você estivesse aqui hoje. Para que você fosse ministrado. Para que você ouvisse a palavra de Deus. Para que você fosse, saísse daqui alegre nessa noite. Para que você recebesse uma porção dobrada do Espírito Santo. Por quê? Porque as afrontas são grandes, os problemas são grandes, as lutas são grandes. E nós precisamos ser revestidos do poder de Deus. Nós precisamos andar em Espírito. Porque se nós não andarmos em Espírito, nós vamos cumprir as concupiscências da carne. E as concupiscências da carne elas são cumpridas na nossa vida por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós colocamos na nossa mão, os nossos pés. Aquele louvor fala, o que queres de mim, Senhor? Toca em todos os meus sentidos. Toca na minha visão, na minha audição, no meu paladar, no meu
olfato, toca, Pai. Porque nós precisamos de santificação. Nós precisamos fazer a diferença neste mundo. E aí Paulo, quando soube que aquelas pessoas estavam sendo aliciadas, assediadas por doutrinas de demônios, ele imediatamente escreveu essa carta. Ele escreveu essa carta para que aquele povo de Colossos, e trazendo para nós hoje, eles pudessem andar dignamente. E para nós andarmos dignamente, não dá para andar na carne, irmãos. Não dá para andar no natural. Para nós andarmos dignamente como Deus quer, no mundo de hoje, nós temos que andar em espírito. Se nós andarmos na carne, nós não vamos, irmãos, vencer. Os problemas vêm, as lutas vêm, os desejos carnais vêm, você não vence, você sucumbe à tentação, você sucumbe às dificuldades, você não consegue se levantar, você não consegue orar, você não consegue buscar a Deus, você não consegue ler a Bíblia, você não consegue fazer nada que se refere à vontade de Deus, mas a vontade é só fazer o desejo da carne. E da mesma maneira que Paulo se preocupou com aquelas pessoas que ele nem conhecia, esse desejo, irmãos, de orar por aquele que você não conhece, de orar pelo teu vizinho que às vezes você não tem muita afinidade, de orar por aqueles que estão nos hospitais. Muitas pessoas que estão nos hospitais, a maioria nós não conhecemos, aqueles que estão, sei lá, nos orfanatos, aqueles que estão aí nas drogas, é meu dever e teu dever apresentá-los em oração, mesmo eu e você não os conhecendo. Às vezes nós só nos dedicamos a orar mais, a buscar, quando acontece um problema na nossa família, de drogas, de prostituição, de roubo, alguma coisa assim, aí nós começamos, eu preciso orar pelo meu sobrinho, pelo meu primo, pelo meu irmão, pelo meu filho, e assim sucessivamente. Mas da mesma maneira que Paulo se preocupou, né, com aquelas pessoas que ele nem conhecia. Ele nem conhecia. Nós também temos que nos preocupar com aqueles que não conhecem a palavra de Deus. E se nós temos que nos preocupar com aqueles que não conhecem a palavra de Deus, quanto mais os irmãos na fé. Quanto mais aquele irmão que você conhece as qualidades e que você conhece os defeitos também. Porque nós convivemos, nós somos o mesmo, somos o corpo de Cristo. Somos membros do mesmo corpo. Então é natural que nós vamos conhecer as deficiências, as qualidades, as atitudes, mas a palavra de Deus fala para nós nos suportarmos uns aos outros no temor de Deus, tirar as nossas diferenças, porque o inimigo das nossas almas, o nosso inimigo não é o irmão que está do nosso lado, ou que está atrás, que está à frente, não é o irmão da igreja, que muitas vezes tem um temperamento forte, que às vezes tem uma maneira de ser que de repente você não tem muita afinidade. Ele não é teu inimigo, nem a irmã, mas o inimigo das nossas almas é Satanás. É contra ele que nós temos que nos unir, tirar as nossas diferenças e no mesmo objetivo, no mesmo propósito, buscar a presença de Deus, assim como foi cantado aqui, buscar a face do Senhor é preciso. Mas hoje nós não queremos buscar a face do Senhor. Nós queremos buscar aquilo que Deus pode nos oferecer para suprir as nossas necessidades. Da mesma maneira que naquela época eles estavam ali sendo aliciados, como eu já falei, por doutrinas de demônios, hoje não é diferente. As pessoas às vezes sabem que você faz parte de uma igreja, que você é membro de uma igreja, que você está fiel, e a pessoa chega assim, gente, isso é falta de ética. Da mesma maneira que eu não quero que ninguém faça isso com vocês, eu também não quero que vocês façam isso com ninguém. Se tiver alguém de outro ministério, né, se for um dia que tem uma festividade, a gente manda uma carta. Se for um dia que não tenha culto, olha, vai ter um evento na minha igreja, você convidar, amém. Mas não fica chamando o crente de outra igreja para vir para cá. Isso não é esse o objetivo, gente. O objetivo é ganhar almas. O objetivo é pegar aquele que não conhece a Cristo, aquele que não conhece a palavra de Deus, ir lá falar do amor, evangelizar, orar, trazer para a casa do Senhor. Só que muitas vezes nós vemos pessoas que estão na igreja, estão sendo ministrados, tem pastores, tem líderes, estão sob cobertura espiritual. Olha, vem na minha igreja, porque vai ser assim, irmãos. O Deus que nós servimos é o mesmo. É o mesmo Deus. A diferença está como você o busca. Se você crer, né, você vai ver a glória do Senhor aonde quer que você esteja. Porque não é a igreja, 4 paredes que vai fazer a diferença na tua vida. Mas você e eu, nós somos a igreja de Cristo. E aonde quer que nós formos, nós temos que fazer a diferença e nós temos que ser luz no meio das trevas. Então a mesma preocupação que Paulo tinha com aquele povo de Colossos, eu tenho uma preocupação também de trazer isso para vocês nessa noite. E nós vamos aprender aqui através de alguns versículos. Se você quiser pegar a Bíblia, eu fiz essa pregação por tema, né? Então nós vamos fazer alguns
ler algumas passagens da Bíblia que eu acho importante. Aproveita que de repente durante a semana você não tem tempo, né? Aí você vai folhear aqui 1 Timóteo, Gênesis, Salmos, Provérbios, Mateus, 1 João. Tem vários versículos aqui. Então é bom que você fique afiado na palavra de Deus. E da mesma maneira que Paulo se preocupava com o povo de Colossos, a minha preocupação é que os irmãos andem dignamente. Que os irmãos andem na presença de Deus em espírito. Porque se nós andarmos em espírito, nós não vamos cumprir as concupiscências da carne. Mas o que é andar em espírito? Irmãos, nós louvamos esse hino. E o último versículo que eu li, 16, na parte B, fala: tudo foi criado por Ele e para Ele. Se tudo foi criado por Ele, eu e você somos feitura da mão do Senhor, né? E se tudo foi feito para Ele, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu ouço, tudo aquilo que eu vejo, né? Tem as crianças que aprendem assim, né? Tem que glorificar o nome de Deus. Porque se Ele criou todas as coisas, para que Deus criou eu e você? Para que nós o adorássemos, para o louvor dEle, para Ele. Então tudo que nós fazemos tem que glorificar o nome de Deus. E nisso nós temos que andar em espírito. E a primeira maneira, nós vamos aprender algumas coisas que nós temos que fazer ou que nós não temos que fazer para andar em espírito. Lá em Mateus, capítulo 6, verso 33, é um versículo bem conhecido e eu particularmente eu gosto bastante. O que é andar no espírito? Mateus 6,33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que é andar em espírito? É você colocar em ordem bíblica as tuas prioridades. Colocar em ordem bíblica as tuas prioridades. O que significa isso? Ah, eu quero comprar uma roupa. Você vai orar a Deus primeiro. Eu quero fazer um curso ano que vem. Você vai orar a Deus primeiro. Eu quero tomar uma atitude no meu relacionamento. Você vai orar a Deus primeiro. Eu quero tomar uma atitude no meu emprego. Você vai orar a Deus primeiro. É colocar em prioridade, né? É colocar em ordem bíblica as suas prioridades. Só que o que nós estamos fazendo? Nós fazemos ao contrário. Nós primeiro fazemos, né? A gente sai que nem, né? É como se a porteira abrisse, a gente sai assim, desgarrado. Vou fazer, vou acontecer, vai ser dessa maneira, não ora, não busca a Deus, não pede direção, aí depois dá errado. Pastor, ora por mim, né? Uma vez uma pessoa chegou para mim, ela tomou uma atitude, né? Que eu achei que não era o momento, não deveria ser correto. Mas a pessoa foi lá, ela não me consultou, não pediu opinião, né? Amém. Depois que o negócio ficou feio, pastora, ora por mim, porque eu estou com um problemão, né? Aí os irmãos que me conhecem sabem assim, que eu sou direta, curta e objetiva, né? Eu falei, mas você, engraçado, né? Para você tomar uma atitude, você não pediu direção, né? Você foi, às vezes pela emoção, às vezes pelo financeiro, às vezes porque alguém falou que vai dar certo, né? Você não orou. Agora que o negócio não está bom, aí agora a gente tem que aconselhar, tem que orar, tem que direcionar, tem que falar, irmãos, coloque em prioridade, coloque em ordem bíblica as tuas prioridades. Qual é a tua prioridade? É na tua vida espiritual? É na tua vida material? Ah, mas eu estou muito fraco espiritualmente. Então comece a colocar a tua casa em ordem. Comece a vir nos cultos, comece a orar, comece a buscar. Busca a face do Senhor. Comece a colocar em ordem as tuas prioridades. É na tua vida emocional. Comece a apresentar diante de Deus aquilo que vai no teu coração, na tua alma. Aquilo que tem afligido o teu coração. Mas nós fazemos exatamente o inverso. Nós tomamos as atitudes para depois nós orarmos. Aí a gente, mas Deus não ouve a minha oração. Mas Deus, você não está vendo o que eu estou passando? Deus, mas você não está vendo a situação? Irmãos, nós cavamos, às vezes, a nossa própria situação complicada. Às vezes nós pegamos a prova com a mão. Nós não oramos, não vigiamos, não buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. Porque depois as outras coisas automaticamente vão ser acrescentadas. Se você confiar nessa palavra, tudo que você for fazer, você vai orar. E Deus vai te direcionar. Às vezes, sabe por que muitas vezes nós não pedimos direção a Deus? Porque nós já sabemos a resposta. Nós já sabemos que Deus não vai confirmar aquilo que está no nosso coração. Aí o que a gente faz? A gente faz aquela oração en passant. Senhor, me abençoa, e já está indo, né? Para tomar atitude. Mas não é assim que funciona.
Muitas vezes nós não falamos, não pedimos direção a Deus, porque nós já sabemos que Deus está falando não. Nós sabemos disso. Sabe por que você sabe? Porque você tem o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele testifica no teu coração se aquilo vai ser bom para você ou não. Se às vezes surgir uma dúvida, aí que você tem que orar mais, buscar mais. Mas você sabe que Deus está falando não e você vai insistindo naquilo. Aí vai lá, quebra a cara, toma as atitudes, quebra a cara. Ai, meu Deus, não está vendo. Olha a prova que Deus permitiu. Olha, o diabo está me atentando. Irmãos, eu e você cavamos muitas vezes as circunstâncias adversas na nossa vida. Então andar em Espírito é pôr em ordem bíblica as nossas prioridades. Em segundo lugar, andar em Espírito está lá em 1 João, capítulo 2, verso 15. 1 João, capítulo 2, verso 15 diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Para nós andarmos em Espírito, para nós andarmos no centro da vontade de Deus, para nós andarmos dignamente, nós não podemos deixar o mundo entrar nos nossos corações, nas nossas vidas, né? Tem um escritor que quando ele faz um comentário sobre o povo que saiu lá do Egito, ele fala assim: foi fácil, apesar de toda daquela maneira que Deus tirou o povo lá do Egito, com mão poderosa, mandou as pragas, fez isso, fez aquilo. Foi fácil tirar o povo do Egito. O difícil foi tirar o Egito de dentro do povo. Porque quando eles estavam lá no deserto, sendo supridos por água, supridos por carne, supridos por pão, supridos por todas as coisas, pelo alimento, pela vestimenta, que são 3 coisas necessárias que o ser humano precisa, é alimentação, veste, né, e casa, e moradia, né? Eles estavam sendo supridos nessas 3 áreas de maneira sobrenatural. Eles ficavam lembrando que eles comiam cebola, irmãos, lá no Egito. Então assim, Deus tirou com mão forte, eles lá do Egito tirou. Foi fácil tirar eles lá do Egito? Foi, mas difícil foi tirar o Egito do coração deles. Porque eles estavam no deserto, eles já estavam lá na terra de Canaã, mas eles estavam pensando o que acontecia lá no Egito. Então, para nós andarmos em Espírito, para nós andarmos dignamente, para nós não envergonharmos o nome do Senhor, para que o nosso louvor, a nossa vida, a nossa adoração, o nosso modo de viver glorifique o nome do Senhor, nós temos que tirar o mundo, né? Não podemos deixar o mundo entrar nas nossas vidas, por pensamentos, prazeres carnais, pessoas, coisas, lugares. E lá em João 14:14 diz assim: dei-lhes a tua palavra e o mundo, que é complemento disso que eu estou falando, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Eu estava preparando essa palavra e eu li um livro, né? Até a Daniela brincou comigo, né? A Soraya também viu a Simone, né? Eu estava dando uma lida lá, né? O livro... Aí a Daniela, que livro que é esse? Eu falei, é um resumo da Bíblia, né? Eu falei, mas um resumo é maior que a Bíblia, né? Mas que vai contando detalhes, né? História, não sei o quê. E eu estava lendo lá o que significa isso. Não deixar o mundo entrar na nossa alma. Sabe o que significa? Alma é o centro das nossas emoções, aquilo que nós somos, o nosso pensamento, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir. O ser humano ali, nas emoções. Quando você não deixa o mundo entrar na tua alma, é você não se sentir bem lá no mundo, né? Quando nós deixamos o mundo, eu vou explicar melhor. Quando nós deixamos o mundo entrar nas nossas almas, nós nos sentimos em casa no mundo. Sabe o que significa isso? Se você está numa rodinha de quem está bebendo, fumando, para você é normal. Você se sente em casa. Entendeu? Se você está numa rodinha lá que o povo está falando um monte de besteira, você se sente em casa. Para você é normal. Né? Se você está num lugar que não glorifica a Deus, que denigrem o nome de Deus, que escarnece do nome de Deus, você se sente em casa. Você serve a Deus, você vem na igreja, você ouve a palavra, mas o teu coração, a tua alma, ela se sente bem, né? Ela se sente em casa, no mundo. Ah, eu estou lá no pagode. Ah, não tem problema. Ah, eu estou lá no baile que tem funk. Não tem problema, eu me sinto em casa. Irmãos, isso não glorifica o nome de Deus. Isso não é andar em espírito. Isso é envergonhar o nome de Deus.
é não buscar santidade. Então nós temos que fugir da aparência do mal. E eu vou te dar um conselho. Se por acaso alguém te convidar, você estiver em algum lugar que você sabe que não glorifica a Deus, e você se sentir em casa, corre. Corre. Foge da aparência do mal. Sabe por quê? Porque você já está fraco espiritualmente. O diabo, ele já tomou os teus sentimentos, a tua alma, o desejo do teu coração, e você não sente o mesmo. Para você tanto faz, você está na igreja buscando a Deus, tanto faz você estar tocando, tanto faz você estar cantando, tanto faz você estar sentado aí na igreja, como tanto faz você estar sentado na roda dos escarnecedores. É se sentir em casa, no mundo. Isso é um problema. Uma vez uma jovem chegou para mim, faz tempo isso. Ela chegou para mim: pastora, eu estou na igreja, eu gosto de buscar a Deus, eu gosto de louvar, eu gosto daquilo, eu me sinto bem. Só que quando eu ouço uma música, acho que era forró que ela gostava, não lembro, né? Quando eu ouço um forró, meu pé, né? Eu quero ir para a igreja e meu pé, um pé tá para cá, o pé vai andando sozinho ali, né? Eu falei: você precisa orar nessa área. Porque se isso ainda, se você está na igreja, se você canta, se você prega, se você adora o Senhor, se você é servo do Senhor, né? Você tem que lutar contra isso. Enquanto você está na igreja e tem algumas coisas do mundo que te seduzem, você tem que orar, você tem que buscar santidade nessa área. Se você pegar para uma pessoa que veio do mundo, ela bebia bastante, e você chegar para ela, ela não gostava de música do mundo, um exemplo, e você chegar para ela e vem aqui, né, escutar a música do mundo, aquilo não vai fazer diferença para ela. Mas se a pessoa bebia, né, e ela continua andando com aquelas pessoas que bebem, com as pessoas que tinham os mesmos hábitos que ela, mais cedo ou mais tarde, ela vai enfraquecer. Porque muitas vezes nós trocamos estar na casa de Deus para estar com os nossos amigos do mundo. Mas então eu não posso ter amizade com ninguém. Não, você pode. Mas a amizade que você tem com o mundo, com as pessoas que não são cristãs, que não servem a Deus, é para glorificar o nome de Deus. É para que você possa fazer a diferença. Deixa eu te chamar de careta, deixa eu chamar você de, sei lá, como é que chama o linguajar de hoje, que você está por fora, por dentro, que você é quadrado, redondo, sei lá, não importa. Importa é o que Deus acha de você. Não se sinta em casa no mundo. O dia que você se sentir, lembre dessa palavra. Eu até grifei aqui porque ficou no meu coração. O dia que você se sentir no mundo, no meio da se sentir em casa, no meio da prostituição, o dia que você se sentir em casa, num bar, um dia que você se sentir em casa, numa roda de escarnecedores, você tem que buscar a Deus, você tem que buscar santidade, você tem que buscar libertação nessa área da tua vida, porque você precisa andar em espírito. Em nome de Jesus. E nós vamos ver aqui em Isaías 6:5, que é aquele louvor que a gente cantou, que fala assim, Isaías 6, verso 5. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Né? Para andar em espírito é não deixar a impureza entrar no nosso coração, na nossa mente. Não é porque o teu amigo, o teu colega, o teu vizinho de casa, o teu colega de trabalho fala besteira, conta piada, que você tem que fazer a mesma coisa para você fazer parte do grupo. Né? Nós temos que fazer a diferença, não deixar a impureza entrar no coração. Ontem até o pastor estava falando de crente, né, que fala palavrão, palavra torpe. A Bíblia fala que palavra torpe não se nomeia entre nós. Não pode ter na boca do cristão. Mas eu não consigo parar. Consegue sim, irmãos. Consegue, porque se você quiser, se você determinar na tua vida, em nome do Senhor Jesus, você vai parar sim, porque você vai glorificar o nome do Senhor aonde quer que você for. Mas hoje o que nós vemos é um evangelho. As pessoas, elas vêm na igreja, mas elas não querem mudança. Quando você prega santidade, você prega que tem que orar, que tem que buscar. Nossa, como o pastor é bravo, como a pastora é dura. Mas orar, mas para que orar? Precisa orar sim, irmãos, porque senão o diabo vem te dar uma rasteira. Tem homens e mulheres que subiram nesse púlpito, algumas pessoas vocês conhecem, a maioria conhece, homens usados por Deus, que subiam nesse púlpito aqui, na nossa igreja, quando a gente estava lá na Jurubim, ou lá na avenida, que todo mundo falava assim: nossa, aquele jovem é um homem de Deus,
olha aquele irmão, olha como pregou. Hoje está no mundo, está nas drogas, está no roubo, está na prostituição. Por quê? Irmãos, aquele que está em pé, não é porque eu estou pregando aqui. Eu tenho que vigiar também, eu tenho que orar, eu tenho que buscar santidade, eu tenho que fugir da aparência do mal, porque eu sou sujeita às mesmas tentações que cada um de vocês. Então nós temos que lutar, cada um de nós sabe aonde é mais frágil, aonde é mais fraco. Então ali você tem que orar, buscar, fazer jejum pela tua vida. Quantos de nós não lembra nem mais de fazer um jejum? Irmãos, quando você faz um jejum, não é greve de fome, eu vou parar de comer e vou ficar com fome, não. Quando você faz um jejum, você está declarando para Deus que você vai fortalecer o teu espírito, que você vai buscar em espírito, e você está negando a tua carne, porque a tua carne ela quer dormir, a tua carne ela quer comer, a tua carne ela quer fazer as coisas da carne. Mas quando você determina ali um horário para jejuar, para buscar a presença de Deus, você está negando a tua carne e está glorificando a Deus através do teu espírito, porque você não está fazendo o que você quer, mas você está fazendo o que Deus quer que você faça, e aí você vai sendo fortalecido. Aí nós vemos crente que foge quando alguém cai endemoniado, crente que foge por isso, por aquilo, cheio de medo, cheio de temor. Irmãos, nós somos de Cristo, vencedores, o Senhor é conosco, então nós não devemos temer, mas também não podemos deixar que a impureza entre na nossa vida, né? Nas nossas almas. Irmãos, o pecado, ele vem devagar. Você começa, alguém chega para você e fala, você está na igreja buscando, orando, né, fazendo as coisas, alguém chega para você, isso aqui não tem problema. Aí na primeira vez você fala, tem sim. Na segunda vez você já pensa, acho que não tem tanto problema. Na terceira vez você vai lá e faz. Sabe o que vai acontecer? Vai se tornando um câncer da alma. É algo que você não vê, mas que é mortal na tua vida. Quando você menos espera, você não tem mais vontade de ir à igreja, você não tem mais vontade de orar, você não tem mais vontade de ler a Bíblia, você não tem vontade de fazer nada. Por quê? Porque aquilo está enraizado na tua vida, na tua alma, no teu coração, e as coisas do mundo ficam mais atrativas do que as coisas do Senhor. Então toma cuidado antes que isso aconteça. Não deixe a impureza entrar na sua vida, por pensamentos, por palavras, pela malícia, né? Crente, mas eu não consigo parar de pensar. Começa a orar, começa a ouvir louvores. A tua cabeça, o teu pensamento fica 24 horas com informações que não agradam a Deus, com músicas que não agradam a Deus, com programas que não agradam a Deus, com imagens que não agradam a Deus. Nada agrada a Deus. Aí na hora que você vai abrir a boca, você vai falar o quê? A boca fala, irmãos, do que o coração está cheio. Se você estiver cheio de Deus, você vai estar dormindo, você vai estar falando em línguas. Você sabia disso? Né? Você acorda, né? Eu já passei por isso algumas vezes. Você dá a paz do Senhor até para quem não é crente, porteiro, vizinho. Quando você dá a paz do Senhor, a pessoa fica olhando assim. Por quê? Porque o teu coração está cheio disso. Então você não fica pensando, né? Irmãos, eu vou para a igreja, na igreja tem que ser assim. Vai ter um irmão lá, eu tenho que ser assim. Não. Servir a Deus tem que ser um estilo de vida. Aonde você vai, as suas atitudes têm que glorificar o nome de Deus. A tua maneira de ser, de falar, de proceder, tem que fazer a diferença. Não precisa dizer, eu sou crente, né? Não, as pessoas têm que ver a diferença. E outra maneira de você andar em espírito, nós vamos ver lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Enquanto você abre, eu vou recapitular o que é andar em espírito. Pôr em ordem bíblica as nossas prioridades. Não deixar o mundo entrar nas nossas vidas. Não deixar o mundo entrar na nossa alma. Não deixar a impureza entrar na nossa vida. E 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Irmãos, em nome de Jesus, quando vier aquele sentimento no teu coração, aquele desinteresse de buscar a Deus, aquele desinteresse de buscar a face do Senhor, aquele desânimo de fazer a obra de Deus, comece a buscar, busque força onde não tem força, peça oração, peça campanha na tua casa, peça um culto na tua casa, olha, me ajuda em oração, me ajuda em jejum, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, mas não deixa que o diabo vai minando as tuas forças, vai tirando o teu interesse de adorar a Deus, vai tirando o teu interesse de buscar as coisas do Senhor, vai tirando o teu interesse de andar em espírito. E aí o que vai acontecer? Entra o desânimo, entra o desinteresse e o pior,
entra a ingratidão a Deus. Deus faz tantas coisas por nós. Nós buscamos, estamos ali na presença de Deus, mas de repente alguma coisa não acontece como nós queremos. Nós já não vamos mais na igreja, não oramos, colocamos a culpa em tudo e em todos, não assumimos muitas vezes que nós erramos, que nós pisamos na bola. Começamos a ser desinteressados com as coisas do Senhor e o pior, por qualquer coisa, nós jogamos tudo para cima. Somos ingratos com o Senhor. Somos ingratos. Qualquer coisa, eu não vou mais na igreja. A irmã falou desse jeito, eu não vou mais na igreja. O irmão falou daquele jeito, eu não vou mais na igreja. Fulano de tal fez daquela maneira, eu não faço, eu não vou, eu não quero, eu não posso. Irmãos, para com isso. Para com isso, porque quando nós fazemos isso, nós somos ingratos a Deus. Quando você vem aqui e limpa a igreja, você não está fazendo para mim nem para o pastor, você está fazendo para o Senhor. A recompensa vem dele. Quando você vem aqui à frente louvar a Deus, você não está fazendo para mim e para o pastor, você está fazendo para Deus. E aqueles que estão ouvindo são alcançados, são ministrados, são tocados e você é usado por Deus. Deixa Deus usar a tua vida, mas para Deus usar a tua vida como Ele quer, tem que andar em santidade, tem que andar no Espírito, não pode cumprir os desejos da carne, a concupiscência da carne, tem que saber o que fala, tem que saber o que ouve, tem que saber o que coloca nos seus olhos, tem que saber aonde anda, tem que saber qual é o procedimento, tem que resistir ao pecado. Essa é a história que você tem que provar para mim, para você ser fiel. Você é fiel a mim, você que vai me dar uma prova de amor, você tem que fazer A, B, C. Irmãos, isso é coisa do demônio. Vigia. Coloca a tua vida no altar. Coloca a tua vida em santidade. Mas é muito difícil. Não é difícil, não. Mas você vai conseguir quando você se posicionar com Deus. Você vai vencer em nome do Senhor Jesus. Você vence as concupiscências da carne. Você vence o desejo da carne. Você vence a maledicência. Você vence todas essas coisas porque você está andando em espírito. Mas se estiver andando na carne, não vence, irmãos. É isso que eu quero que você entenda. Não adianta bater ponto na igreja. E a pessoa está pregando aqui, está entrando por um lado e sai pelo outro, por um ouvido e sai pelo outro. Quando você ouve uma palavra, absorve aquela palavra. Eu preciso mudar nessa área, eu vou mudar minha atitude. Eu estou errado, eu estou errada. Eu preciso buscar mais a Deus, eu não estou buscando. Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Eu também, a minha boca não é condizente para glorificar o teu nome. Eu quero mudar. Peça para Deus que Deus vai fazer uma obra na tua vida, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ande no Espírito, ande dignamente. Hoje em dia nós temos muitos pregadores, eu estava conversando com a irmã ontem, nós temos muitos pregadores, homens e mulheres, cheios de talentos, que pregam, que profetizam, que oram, pessoas que são libertas, curadas. Mas as pessoas só estão olhando o talento, não estão olhando o caráter. O servo de Deus, além de ele ter vida com Deus, além de ele ser exemplo espiritualmente, ele tem que ser exemplo de pessoa. Ele tem que honrar os seus compromissos, tem que ser um bom empregado, tem que ser um bom empregador, tem que ser um bom funcionário, tem que fazer as coisas dignamente, pagar as suas contas, pagar os seus compromissos, fazer o que é certo, honrar, não envergonhar o nome de Deus, e aí você vai estar andando em espírito. Crente caloteiro, irmãos, não pode. Compra e não paga, não pode. Promete uma coisa e não cumpre, não pode. Ser crente nessa vida aqui na igreja, glória a Deus, aleluia, não. É andar dignamente, e andar é uma coisa constante. É no teu dia a dia, na tua casa, no teu trabalho, no supermercado, na padaria, aonde quer que você for, no trânsito. Aonde quer que você for, você tem que andar dignamente, glorificando o nome de Deus. Não pode ser um crente aqui e lá fora ser outra pessoa totalmente diferente, totalmente aversa àquilo que você tem aprendido aqui na casa do Senhor. É tempo de mudança. Nós vamos começar esse ano de 2012 com um tema para o ano: conhecereis a verdade vos libertará. Irmãos, precisamos de libertação. Precisamos buscar a verdade. Precisamos buscar a presença do Senhor. Do jeito que está, não dá. Precisamos nos levantar para ganhar almas. Precisamos levantar um departamento de evangelismo, de oração. Homens e mulheres que não negam o nome do Senhor, assim como o pastor pregou ontem sobre Pedro, que depois que teve um encontro com Deus,
foi ali um homem poderoso em palavras, ganhou muitas pessoas para Jesus. Deus quer fazer isso na tua vida. Chega de comodismo, chega de preguiça, chega de se acostumar, de achar que você no mundo está em casa, que está confortável, não está. É tempo. Nós cantamos os 2 primeiros louvores, que a igreja espera a volta de Jesus. Irmãos, e como nós estamos com o Senhor, é tempo de lavar as nossas vestes, é tempo de conserto, é tempo de buscar santidade, é tempo de mudar de atitude, é tempo de sair da inércia. Em nome do Senhor Jesus, crente parado no tempo, há 5, 10, 20, 15 anos, sei lá, 30 anos, não cresce. É aquilo que o pastor Éder falou, é anão, crente anão, não cresce. Vida mirrada, espiritualmente. Ah, mas eu sou bem financeiramente. Glória a Deus pela tua vida, eu quero que você seja abençoado. Eu quero que cada um de vocês aqui seja abençoado, seja próspero, tenha um bom emprego, um bom salário, seja empresário. Mas a vida espiritual tem que estar em ordem também. Não adianta você ter dinheiro e a tua vida espiritual está lá embaixo. Não adianta. É melhor, uma vez eu falei para uma irmã, eu falei, se o emprego vai tirar você da presença de Deus, eu vou orar a Deus para que Deus feche essa porta. Eu prefiro você na presença de Deus do que você fora da presença de Deus, mas com emprego. Irmãos, as coisas de Deus são sérias. Ou você crê em Deus ou você não crê. Ou você crê que Deus vai trabalhar na tua vida ou você não crê. Não adianta simplesmente ter presença na igreja, mas tem que ter testemunho de vida, vida com Deus. Ande em espírito. Não deixe o desinteresse e a ingratidão entrar na sua vida. Como tem crente ingrato? Deus faz, Deus liberta, Deus trabalha, Deus opera, e a pessoa por qualquer coisa, porque eu não gostei da cor lilás, vou sair da igreja. Misericórdia. E tem mais. Gênesis 4:5 diz assim: mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Né? Aqui essa passagem fala de Caim e Abel. Os dois trouxeram ofertas ao Senhor. Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. Tem pregadores, estudiosos que falam, e a gente pode entender dessa maneira também, que Deus não aceitou a oferta de Caim porque a oferta dele não tinha derramamento de sangue. Abel ofereceu ali um animal. Houve derramamento de sangue, simbolizando, trazendo para a cruz de Cristo. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, houve derramamento de sangue. E Deus aceitou aquela oferta. A oferta de Caim foi do fruto da terra. Mas nós podemos entender também que a oferta de Caim não era sincera perante Deus. Irmãos, não adianta também nós ofertarmos, fazemos um monte de coisa, ou às vezes para nos mostrar para o outro, para dizer que nós podemos. Irmãos, tem que ser sincera diante de Deus. Que seja R$1, mas seja sincero. Se o teu louvor, quando você vem aqui à frente, ou quando você está sentado aí, se o teu louvor é sincero com Deus, você pode cantar desafinadamente, Deus vai receber o teu louvor. Você pode errar o tom, você pode errar o ritmo, você pode fazer o que for, mas Deus vai aceitar o teu louvor porque é do teu coração, é do íntimo da tua alma. Agora não adianta você ter técnica, cantar maravilhosamente, saber fazer isso, saber fazer aquilo, mas está fazendo para se aparecer, está fazendo para que as pessoas vejam que você canta melhor, que você faz isso, que você faz aquilo. Irmãos, em nome de Jesus, tenha um coração sincero. Se o teu melhor é um louvor afinado, é um louvor ungido, é um louvor que as pessoas, nossa, que voz gostosa de ouvir, amém, mas vai glorificar o nome do Senhor. Se o teu louvor é um louvor desafinado, que o anjo tem que pôr um filtro lá no céu, né, para chegar lá assim, né, pôr um reverber lá no céu, assim, para chegar mais, a voz alcançar, sei lá eu, né. Vocês sabem que a maioria desses cantores aí seculares não cantam nada, né. Você sabe que tem um aparelho, depois que eles gravam o CD, e a gente vai lá, a gente não, né? Misericórdia. Mas alguns, né? Vão lá e compram, achando, nossa, como tem a voz bonita, né? Só que tem um aparelho que estica a voz até chegar no tom certo para não desafinar. E a gente, né? Aí eles vão cantar ao vivo, né? É no playback, né? Desafinado, não canta nada. E se tornam ídolos. O nosso ídolo tem que ser Jesus. O nosso ídolo tem que estar, e nós estarmos na casa do Senhor. E aqui, o Senhor não atentou para a oferta de Caim, porque a oferta dele não era sincera. Sabe o que significa sincero? Se não me engano, é de origem, eu acho que é origem italiana, não me lembro. Sincero significa sem cera. É você chegar perante Deus, é isso mesmo, Karina? Você tá? Né? É sem cera. É você chegar perante Deus com o teu rosto
né, limpo perante Deus e ofertar para Deus o mais simples, mas é sincero, é de coração. Caim não ofertou o melhor para Deus. Porque, sabe por quê? Depois de tudo isso, logo em seguida ele ficou com raiva do irmão. Então ele já tinha ódio no coração, ele já tinha mágoa no coração, ele já tinha rancor no coração. Porque a pessoa não toma uma atitude de matar o irmão da noite para o dia. Assim, aquilo já era no coração dele, já existia aquele sentimento. E quando Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta dele, ele se irou, se indignou e foi lá e matou o seu irmão, porque ele não ofereceu uma oferta sincera ao Senhor. Salmo 66, 18 ainda vai dizer como nós devemos andar em espírito. Diz assim: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Irmãos, todos nós pecamos. Não há um justo sequer. Não há um só que não peque. Mas existe uma diferença de remorso e arrependimento. Você errou, você pecou, você não pode ter remorso. O remorso, ele vai ter um sentimento naquele momento de você errar. Mas logo em seguida você vai fazer errado novamente. Porque você, primeiro, não confessou o teu pecado. A palavra de Deus fala que pecado confessado, pecado perdoado. Muitas vezes nós fazemos tantas coisas erradas, né? Erramos, pecamos, mas nós não temos coragem de confessar o nosso pecado para Deus. Ah, Deus sabe o que eu fiz, mas Ele quer que você e eu, nós confessemos: Senhor, eu errei. Olha, eu queria o bem. Paulo confessou. Paulo falou assim: Senhor, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Um homem usado tremendamente na mão do Senhor. Um apóstolo tremendo, que ganhou muitas almas, que fez muitas obras, teve muitas obras missionárias. Deu a sua vida pelo Evangelho, mas ele também era suscetível a errar, suscetível a pecar, mas ele confessava o seu pecado, ele declarava a sua dependência de Deus, porque tudo é dele, é para ele, a honra é dele, a glória é dele, e eu e você temos que confessar o nosso pecado. Deus me trouxe à memória uma vez, um aconselhamento, e eu acho que Deus tem um propósito, né? Não lembrei de ninguém específico aqui para ninguém falar assim: ah, é comigo. Não é com ninguém. Deus me trouxe à memória um aconselhamento, acho que de quase uns 10 anos atrás. Pecado confessado, pecado perdoado. Uma vez uma jovem da igreja, ela... não estou falando para ninguém aqui, tá? Algo que Deus me lembrou e eu tenho que falar. Uma vez uma jovem da igreja, ela estava na igreja, ela estava namorando, engravidou. Mas depois de engravidar, ela casou, né? Constituiu família, tudo bonitinho, normal, né? Tem a sua família até hoje. E um dia Deus falou no meu coração, né? Que ela tinha que pedir perdão por aquela criança. A criança já tinha nascido, estava grande e tal, não sei o quê. Ela falou assim: mas assim, eu estava no mundo, né? Eu errei, eu estava no mundo. Eu não conhecia a palavra de Deus. Hoje eu conheço, eu sei que não foi correto, né? Só que aí eu falei para ela, eu falei assim: mas hoje você está na presença de Deus, e mesmo você não conhecendo a Deus como você conhece hoje, você errou com Deus, você pecou, então peça perdão. Ela relutou: não, acho que não tem nada a ver. Eu falei: irmã, pelo sim, pelo não, pede perdão, gente. Você entendeu? Não é melhor, que nem tem um povo que fala: é melhor pecar por excesso? Nós não vai pecar por excesso, é melhor pedir perdão por excesso. Na dúvida, peça perdão. Está acontecendo alguma coisa na tua vida, peça perdão. Reconheça o teu erro: Senhor, eu falhei, eu errei. Olha, eu sei que é assim, eu sei que é daquela maneira, eu sei que é isso, eu sei que é daquela... Reconheça, se arrependa. E o que Jesus falou para aquela mulher? Não peques mais. Porque senão é remorso. Se você erra, pede perdão a Deus e continua errando, você só teve um remorso. O remorso é momentâneo e passageiro, você volta a errar. Mas se você se arrependeu, você não volta a errar. Então pense nisso em nome do Senhor Jesus. Confesse os seus pecados e se arrependa. Provérbios 26, 14 diz assim: olha como é que nós vamos andar em espírito. Como a porta gira, né? Eu não sei como é que está na Bíblia de vocês, é uma palavra meio estranha. Como a porta gira nos seus gonzos, né? Alguém já ouviu essa palavra? Não leram essa passagem da Bíblia, né? Peguei vocês. Tem. Provérbios 26, 14. Como a porta gira nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. Está assim também essa palavra que está na Bíblia? O que é gonzos?
dobradiças. Né? Então, da mesma maneira que a porta gira na dobradiça, é o preguiçoso na cama, né? Vira para um lado, e vira para o outro, e vira para um lado, e vira para o outro. Né? Aí eu falo uma coisa para você. Como você vai glorificar a Deus dormindo? Como você vai fazer a diferença se, sei lá, 60% do tempo você dorme? Se come o pão da preguiça. Ó, eu vou ler outro versículo para vocês, que está em Provérbios 21, 25. Abre lá Provérbios 21, 25. Né? Do jeito que a porta vai para um lado, a porta vai para o outro, aí você está lá na cama. E dorme para um lado, e vira para o outro. Né? Provérbios 21, 25 diz assim: o desejo do preguiçoso mata, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Aí reclama com Deus: nada dá certo para mim. Eu sinto informar que nada vai dar certo mesmo, né? Porque se você não colocar a mão no arado, se você não trabalhar, se você não buscar Deus, se você não tiver hombridade de sair de casa para buscar emprego, você não vai cair do céu. Aquilo que é para você fazer, aquilo que é para eu fazer, Deus não vai fazer. Deus não vai bater o cartão por você lá na empresa. Deus não vai passar o crachá lá na porta automática. Deus manda um anjo lá, né? Para passar um crachá lá, para dizer que você está lá. Deus não vai assinar a lista de presença na faculdade. Tá? Então, em nome de Jesus, se levante. Se levante, trabalha, tem objetivo. Né? Tem objetivo, a gente está sempre batendo nessa tecla. Irmãos, quando nós trabalhamos, né, quando nós honramos a Deus, aí nós vamos ter oferta, nós vamos ter dízimo, nós vamos ter como abençoar, nós vamos ter pessoas que glorificam o nome do Senhor. Nós vamos andar em espírito. Não seja preguiçoso e negligente. Né? A Bíblia fala para a gente ter com a formiguinha, né? Vai ter com a formiguinha, que a formiguinha trabalha, né, no verão para poder ter o que comer no inverno. Então, em nome do Senhor Jesus, se levante. Em nome de Jesus, joga a preguiça de lado, tira a preguiça de lado e vai trabalhar, vai buscar emprego, né? Vai fazer alguma coisa útil. Porque o tempo que você está aí sem ocupação, zanzando para lá e para cá, mente vazia, oficina do diabo. Só aparece o que não presta, só aparece convite que não leva a nada, só aparece oportunidade que vai te derrubar, que vai te matar espiritualmente, que vai fazer você ser desinteressado das coisas de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para terminar, Mateus capítulo 23 e 24 diz assim: nós já vimos que andar em espírito é pôr em ordem bíblica as nossas prioridades, é não deixar o mundo entrar nas nossas vidas, não deixar o mundo entrar na nossa alma, no nosso sentimento, não deixar a impureza entrar em nós, não deixar o desinteresse e a ingratidão entrar na nossa vida, dar ofertas sinceras ao Senhor, confessar os nossos pecados e nos arrepender, não ser preguiçoso e negligente. E Mateus 23 fala, 23 e 24: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais o mosquito e engolis um camelo. Séria essa palavra. Séria. Aqui está falando dos fariseus. Fariseu foi o partido político que mais lutou contra Jesus, que mais lutou contra ele. Tudo que Jesus ia fazer, eles condenavam. Tudo que Jesus ia fazer, mas não está na lei que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Irmãos, o fariseu era tão hipócrita, né? Ele dava o dízimo, mas para dizer, que nem lá naquela parábola do fariseu e do publicano, para dizer que ele tinha mais que o outro. Ele falava que jejuava para se aparecer. Ele não estava fazendo aquilo de sinceridade, mas era para se aparecer. O fariseu era tão hipócrita que ele não comia, por exemplo, um ovo, né, no dia de sábado, com medo que o ovo tivesse sido botado pela galinha naquele dia. Vocês sabiam disso? Né? A galinha trabalhou naquele dia, porque não podia fazer nada no sábado, né? A galinha botou um ovo, ela trabalhou, não pode comer esse ovo, né, no dia de sábado. Então não comia, né? Tem judeus até hoje que não sobe elevador, não faz um monte de coisa, porque guardam o sábado. Mas tinha os fariseus que eles engoliam, né? Um mosquito, não deixava passar nada. Sabe aquele irmão? Olha, mas a irmã hoje foi com uma roupa nova.
olha, mas aquele sapato, olha, a pastora está com o mesmo sapato que ela estava quinta-feira. Olha, mas o cabelo da irmã, nossa, a Edileuza foi no cabeleireiro hoje, né? O cabelo está diferente. Olha, mas, né, fica se pegando a detalhes. E às vezes, aquele que está faltando na igreja, que está caindo na fé, aquele que está desanimado, a pessoa nem lembra. A gente coa um mosquito, né? Uma coisa pequena. Ah, porque tinha que ser assim. Umas coisas bestas, me desculpa o termo. E deixa passar e engole um camelo, né? Deixa passar, colhe uma coisa mínima. Mas deixa passar as coisas grandes, deixa passar a obra de Deus, deixa passar que você é importante no reino de Deus, deixa passar que se você buscar a presença de Deus, você vai ser um homem, uma mulher de Deus que vão fazer a diferença onde quer que você esteja. Para de reparar nas pequenas coisas. Tira esse senso crítico, nada tá bom. Tinha que ser desse jeito, tinha que ser daquele. Não, irmãos. Né? Faça a sua parte, busque ao Senhor, e aí você vai andar em espírito, não sendo religioso. Religiosidade, irmãos. Não é, como eu já falei no começo, não é presença de culto. Não é os dias que você vem no culto, mas também para você ficar em casa, sem fazer nada, né? Dormindo, que nem pra lá e pra cá, que nem a dobradiça, pra lá e pra cá. Venha buscar o Senhor. Mas venha com sinceridade, venha com o coração reto, venha com o coração adorador, traga a sua melhor oferta, o seu melhor louvor. Traga o seu melhor para o Senhor, o teu culto racional, com entendimento. Saiba o que você está fazendo na casa de Deus, saiba o que você está fazendo na obra de Deus, saiba qual é a peça que você é dentro do reino de Deus, da casa do Senhor. Você é importante. Mas eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Mas você sabe glorificar o nome do Senhor. Você pode, dar exemplo aí fora. Você vai estar sendo usado por Deus. E quando nós andamos em espírito, Efésios 5,19 diz assim: nós vamos falar entre vós em salmos e hinos